Olá pessoal do Universo Top 10. Hoje vamos falar sobre futebol, especificamente vamos falar sobre os maiores clássicos de futebol do mundo. E você já sabe, se gostar deixa o like e se inscreve no canal. Compartilhe o conteúdo e aproveite o vídeo. Espero que gostem do vídeo. É isso aí, se bora pro vídeo. Em 10º lugar temos o famoso Derby do Cairo, ou Derby do Egito, ou Clássico de Egito. Ele reuniu os dois maiores clubes do Egito e do continente africano. E sem nenhuma dúvida, um dos maiores clássicos do mundo, e sempre teve e tem uma alta audiência no mundo árabe. Tanto de Casablanca até Dubai. E traz as duas camisas mais pesadas do futebol egípcio. Sendo um clássico centenário entre Zamalek e Al-Ahly, eles já se enfrentaram 151 vezes, tendo sido 60 vitórias vindas do Al-Ahly e 36 do Zamalek, e ocorrido 55 empates. No início dessa rivalidade, a primeira vez que esses dois clubes se enfrentaram foi em 9 de fevereiro de 1917, com a vitória do Al-Ahly sobre o Zamalek por 1-0. Essa rivalidade é gigantesca e uma das maiores e mais perigosas do mundo, sendo ambos grandes representações sociais, tanto da elite como do povo. E tradicionalmente, sendo os dois maiores campeões egípcios e dominantes em seu país, e merece estar no nosso top 10. Então, 10º lugar, Al-Ahly e Zamalek, Derby do Cairo. Em 9º lugar temos o clássico uruguaio, Nacional e Peñarol. E um clássico disputados nos primórdios do futebol sul-americano, chamado de El Clássico do futebol uruguaio ou Super Clássico uruguaio. Com dois clubes antigos e duas camisas pesadas do futebol sul-americano. Teve a sua primeira partida em 15 de julho de 1900 em Montevidéu, com a vitória de 2-0 do Peñarol sobre o seu rival, o Nacional. O Peñarol, o gigante amarelo e preto de 5 taças Libertadores e 3 mundiais. O gigantesco clube uruguaio. E do outro lado, o gigantesco azul e branco de rivalidade. Temos Nacional, também um gigante uruguaio com 3 Copa Libertadores e 3 mundiais, ambos gigantes clubes uruguaios, sendo o Super Clássico que já foi disputado 545 vezes, tendo como seu maior vencedor o Peñarol com 192 de vitórias, e logo atrás veio o Nacional com 177 vitórias. Sendo que ambos também formam os maiores participantes da Libertadores, com Nacional tendo participado de 48 edições e Peñarol 47. Sendo assim, o clássico uruguaio com certeza merece estar na nossa lista. Em 8º lugar na nossa lista temos o clássico brasileiro, conhecido como Derby Paulista. Corinthians e Palmeiras, um dos clássicos mais relevantes do futebol brasileiro. Com duas camisas pesadíssimas. De um lado temos o Palmeiras, o maior campeão brasileiro com 10 títulos. Do outro lado temos o Corinthians, um dos maiores times do Brasil com a torcida gigantesca, ambos os clubes campeões da Libertadores da América, ambos os clubes gigantes no cenário nacional e internacional. O clássico já foi disputado 371 vezes, com 130 vitórias do Palestra e 128 vitórias do Alvinegro e 113 empates entre as partes. Um clássico que já decidiu muitos campeonatos, tanto estaduais como nacionais, um dos clássicos mais disputados do mundo, e um lindo clássico que move a cidade de São Paulo, sendo 2 dos 3 maiores clubes da cidade e 2 dos 4 maiores clubes do estado, e 2 grandes clubes no cenário brasileiro. Disputada a primeira partida entre eles em 6 de maio de 1917, com a vitória de 3-0 do Palmeiras sobre o Corinthians, e a goleada do clássico foi do Palmeiras com 8-0 sobre o Corinthians em 5 de novembro de 1933, um dos clássicos com a maior história. Um dos clássicos mais escutados, um dos clássicos mais bonitos, duas camisas pesadas, então com certeza merece estar na nossa lista. Em 8º lugar, o Derby Paulista, Corinthians e Palmeiras. Em 7º lugar temos o clássico turco. Galatasaray e Fenerbahçe, o clássico que divide Istambul no meio.
Os clássicos mais disputados do mundo, com uma rivalidade sem precedentes, com poucos clássicos que se comparam a seu gigantismo. O clássico turco é muito conhecido por sua representatividade tanto de um lado quanto de outro. O Fenerbahçe representando o povo, enquanto Galatasaray representa a elite da Turquia. O derby centenário começou a ser disputado em 17 de janeiro de 1909 com a vitória do Galatasaray por 2-0 sobre o Fenerbahçe. Os Leões também conseguiram a maior goleada do clássico com 7-0 sobre o rival, um dos clássicos mais acirrados do mundo. Fenerbahçe um total de 137 jogos. O Fenerbahçe tem mais vitórias sobre o seu rival, com 51 contra 40 do Galatasaray, e 46 jogos empatados. Galatasaray com time representando o lado europeu e o outro time representando do lado asiático da cidade de Istambul. Simplesmente um dos clássicos mais incríveis do futebol mundial. Merece estar na nossa lista em 7º lugar, Galatasaray e Fenerbahçe. Em 6º lugar temos o Derby della Madonnina, o clássico italiano disputado entre Internazionale de Milão e Milan. Um dos maiores clássicos do futebol europeu e do futebol mundial. O Derby della Madonnina, o maior clássico do futebol italiano, disputado pela primeira vez no dia 18 de outubro de 1908, no amistoso na cidade suíça de Chiasso. Poucos meses depois da fundação da Inter. O jogo acabou com a vitória do Milan por 2-1 sobre seu rival. As maiores goleadas do clássico foram ambas 6-0 para cada lado. A primeira grande goleada do clássico foi 6-0 para a Inter em 6 de fevereiro de 1964 e o segundo, por sua vez o 6-0 do Milan, aconteceu em 11 de maio de 2001. De fato, um clássico de duas camisas pesadas envolvendo 10 títulos de UEFA Champions League, com 7 do Milan e 3 da Inter de Milão. O clássico tem como seu maior vencedor, com 113 vitórias, o Milan, e seguindo logo atrás com 108 vitórias a Internazionale e 78 empates. Sem dúvida um dos clássicos mais disputados da históricos do futebol europeu e do futebol mundial. Um clássico muito conhecido aqui no Brasil e no mundo inteiro. Inter versus Milan merece com certeza estar na nossa lista. Em 5º lugar, temos o maior clássico da Inglaterra, o clássico do berço do futebol, o maior clássico da terra, onde nasceu esse esporte. Liverpool e Manchester United fazem um dos grandes clássicos do futebol mundial. Conhecido como o clássico de Northwest Derby ou simplesmente Liverpool e Manchester United. É um dos clássicos mais intensos do mundo, tendo a sua primeira partida no século XIX, mais precisamente em 28 de abril de 1894. O clássico inglês vem da Revolução Industrial, trazendo à tona a rivalidade entre as cidades de Liverpool e Manchester. Entre duas camisas fortíssimas estão 6 Champions do lado do Liverpool e 3 Champions do lado do Manchester United. Assim formando um dos clássicos mais colossais da Europa. Disputado 207 vezes, com 81 vitórias do Manchester United e 68 vitória do Liverpool e 58 empates. Com a primeira partida terminando 2-0 para o Liverpool. E sim, merece estar na nossa lista. Então, em 5º lugar, Manchester United e Liverpool. Chegamos então ao nosso 4º lugar. Temos nada mais, nada menos. Uma das maiores rivalidades do mundo. Celtic e Rangers. O clássico entre Celtic e Rangers é um dos maiores do mundo. Conhecido como velha firma. O clássico escocês é disputado entre as duas melhores equipes da Escócia, que dividem a mesma cidade, Glasgow. Um clássico com uma realidade não só futebolística, dentro das 4 linhas, mas fora também. Com o Celtic representando os católicos na Escócia e o Rangers os protestantes. Então, um clássico ideológico e também futebolístico. Teve seu primeiro confronto em 28 de maio de 1888, quando o Celtic venceu por 5-2 o seu rival. Sendo o total de jogos entre eles 425, com 159 vitórias do Celtic e 166 vitórias do Rangers, que leva a melhor.
sem empates entre ambos. Os Times A, Liga Nacional. Com 55 títulos para o Rangers e 51 títulos para o Celtic, eles dividem a maioria dos títulos da Liga Nacional Escocesa. Mas com Celtic levando a melhor no padrão europeu como uma Copa dos Campeões. A então Champions League. Sendo conquistada por ele. Um clássico que não é só o clássico pelo futebol e sim por uma questão religiosa política. Uma disputa que é simplesmente uma das maiores do mundo. Não tem como negar. Então em quarto lugar Rangers e Celtic. Em terceiro lugar temos o famoso clássico brasileiro, conhecido como Grenal. O clássico que reúne duas das camisas mais pesadas do futebol brasileiro, uma rivalidade sem precedentes, centenária de outro nível. O clássico gaúcho reúne Internacional e o Grêmio, ambos de Porto Alegre do estado do Rio Grande do Sul. Uma disputa para lá de acirrada. Tendo a primeira partida deste clássico em 18 de julho de 1909 com um placar arrasador, acabando com 10-0 para o Grêmio sobre seu rival Internacional. Se tornando a maior vitória dessa disputa para o Grêmio. E o Inter sendo o maior vencedor deste confronto, o Colorado Gaúcho conquistou 157 vitórias sobre o seu rival, enquanto o seu rival tem 138 vitórias. E ocorrido 138 empates em 433 jogos. Um clássico contado pelos números, um clássico contado pela rivalidade vermelho contra azul e uma rivalidade que reúne dois campeões do mundo. 2 campeões da América, 2 campeões brasileiros e gigantes clubes. O campeão de tudo e o imortal tricolor. Sendo o Colorado 3 vezes campeão do Brasil e o tricolor 3 vezes campeão da América. Ambos times são gigantes e colossais. Sem dúvida uma rivalidade que tem que ser respeitada e a maior rivalidade do Brasil. Com certeza ela tinha que estar presente na nossa lista. Então em terceiro lugar o maior clássico brasileiro, o Grenal. Em segundo lugar na nossa lista, temos nada mais, nada menos do que é o clássico, o maior clássico do futebol da Espanha e sem dúvidas um dos maiores clássicos do futebol no mundo. Que reúne Real Madrid e Barcelona. Esse clássico espanhol reúne as grandes equipes do futebol mundial. A dita como a maior equipe do futebol mundial, o Real Madrid com 13 uma Champions League e 7 mundiais de clubes. Representando a capital do poder centralizador da Espanha e o poder centralizador espanhol em Madrid. E o Barcelona representando um símbolo, representando a Catalunha, representando uma região que quer sua independência. O Barcelona com 5 Champions League e 3 mundiais de clube. Marcando a presença na nossa lista. Esse grande clássico que além de futebol muito bem jogado, além de reunir grandes jogadores e por muitos anos. Talvez uniu a maior rivalidade entre jogadores de uma era no futebol entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Um vestido a camisa do Barcelona e o outro vestindo camisa do Real Madrid. O futebol espanhol tem uma rivalidade sem precedentes, um futebol bonito, um futebol bem jogado, futebol avassalador, 2 times gigantes. A disputa teve, já 245 jogos com o primeiro jogo em 23 de março de 1916 pela Copa do Rei de Espanha. O Barcelona levou a melhor sobre o Real Madrid por 2-1. O número de vitórias no clássico está bem acirrado com 98 para os merengues e 95 para os grenás. E com 52 empates. O maior clássico da Espanha e um dos mais assistidos no mundo. É o clássico espanhol, sem dúvida merece estar na lista em segundo lugar. Temos então o clássico espanhol, Real Madrid e Barcelona. E agora em primeiríssimo lugar na nossa lista temos simplesmente o super clássico, o clássico dos clássicos. River Plate e Boca Juniors, o super clássico argentino. Reúne simplesmente River Plate e Boca Juniors no mesmo campo, um clássico que tem um Boca do bairro de La Boca, um bairro mais humilde da capital argentina Buenos Aires. E o River do bairro de Núñez, um bairro mais rico da capital argentina. Boca e River representam a elite e o povo.
O clássico incrível, seja dentro e fora de campo. Já foi disputado 254 vezes em toda a história, com 89 vitórias do Boca Juniors contra 83 vitórias do River Plate e 82 empates entre ambas as partes. A primeira vez que esse clássico centenário foi disputado, em 24 de agosto de 1913, teve a vitória do River Plate de 2-1 sobre o Boca Juniors. Um dos clássicos recentes que ficou bastante conhecido foi a final da Libertadores da América de 2018, por causa dos conflitos entre os torcedores, e o jogo acabou sendo decidido no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Primeira e única final da Libertadores fora da América do Sul. É uma rivalidade que já chegou no mundo inteiro, então por isso que em primeiríssimo lugar tem um super clássico argentino. River Plate e Boca Juniors. Lembra de seguir a gente nas outras plataformas. E se você discorda da nossa lista, coloque a sua nos comentários. Deixa o like e se inscreva no canal.